uma das coisas que nós temos que entender é o princípio de tudo, né? Porque agora eu vou falar de nós ir morar no céu, tá? Só que para nós morar no céu, você precisa entender, né, que a Bíblia, ela nos dá os conceitos e as bases fundamental para nós morar no céu. A primeira coisa que nós temos que ver é que Deus, ele, quando criou o homem, ele tinha uma intenção. Quando fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, então ali já está revelando um monte de segredo, que você vai falar assim, para que Deus vai fazer uma criatura igual a ele? Porque quando fala imagem e semelhança, está falando, façamos o homem igual a nós. E ele não falou igual a eu, ele falou igual a nós. Nós façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Porque ali já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos você fala assim, que jeito que é o Espírito Santo? É só olhar teu irmão. É só olhar para a nossa cara no espelho e falar assim, ó, eu sou parecido com Deus. Sou igual a Deus. Aí quando o Deus disse para o homem assim, ó, sujeitai e dominai, aí o homem se tornou como se fosse um filho de Deus, né? Por quê? Porque, ó, sujeitar e dominar, né? Esse é um atributo de Deus. Sujeitai e dominai. Dominai sobre o peixe, sobre as aves, sobre toda a criação. Então, naquele momento, nós já vemos que Deus fez o homem com um propósito. Diga comigo, um propósito. Eu não vou falar assim, detalhadamente, porque as coisas de Deus são tão profundas, mas só para você ter um resumo que dá para entender. Ali Deus estava querendo família. Ali Deus querendo falar assim, eu vou fazer uma família para mim. Só que essa família, ela não foi feita como Deus, ela foi feita igual a Deus, e depois Deus deu capacidade, poder para o homem dominar, sujeitar. Aí aonde o homem se perdeu? Quando o homem quis andar por conta própria, ele deu lugar ao diabo, e o diabo deixou de ser o excluído, né, da criação, e passou a ser incluído na criação. Só que para quem que Deus deu o domínio e o poder? Para o homem. Aí a partir desse momento, o homem passou a ser o alvo, ele passou a ser o propósito do diabo, porque o diabo não pode entrar no mundo físico e reinar, porque ele saiu do mundo da criação de Deus, ele foi lançado fora, ele perdeu tudo. Quando Deus deu tudo para o homem, o que o diabo falou? Se eu pegar o homem, eu manipulo o homem, eu governo através do homem, e o diabo passou a ser o príncipe desse mundo, Deus desse mundo. E toda a pessoa que nasce daí de Adão, ele tem a semente do pecado, já nasce carnal, nasce de natureza carnal, nasce então como imagem e semelhança de Deus, mas agora com o príncipe desse mundo governando sobre ela. Então todo aquele que não tem Jesus é do diabo. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser coisa, nós somos condenados por causa da natureza humana. Marcos capítulo 16, versículo 16, né? Põe lá para mim, filho. Ó, Marcos capítulo 16, ó, o que diz lá? Ó. Quem crer e for batizado, quem não crer será condenado. Então, olha bem, outro versículo diz assim, aquele que não crê já está condenado. Então a Bíblia fala assim, Romanos, né, 3:23, porque todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Agora pensa bem, quem tem cachorrinho de estimação em casa? Quem tem? Deixa eu perguntar, se eu ir lá e fazer igual eu fiz com a Raquel, Raquel, deixa eu matar esses cachorros para você, né? Mata essa desgraça, né? E a Raquel, né? Eu não gostava de cachorro, a Raquel gostava. Imagina o que a Raquel pensou, né? E a Raquel foi muito crente para não deixar o pastor, né?
Então, se a gente se apega a um animalzinho de criação que nem nós criou, foi Deus que criou, né? E a gente só está cuidando, a gente pega amor. Imagina o amor que Deus tem por nós. Imagina o amor que Deus tem para as onças, para os leões, para os bichos, pelas árvores, pela floresta, pela natureza. Então, a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para nós saber o que o homem perdeu, só para vocês entenderem. Deus criou o céu e a terra, e deu a terra para o homem, e colocou o homem diga comigo, jardim. E o homem era imortal. Os animais não eram ferozes, eles falavam, eles conversavam. Aquilo era uma maravilha, aquilo era um sonho, era uma coisa, né? E o homem, e Deus só falou para ele, rapaz, só não queira andar sem eu. Porque o dia que vocês andarem sem eu, vão morrer. Né? Por quê? Porque se andar sem Deus, o diabo ia entrar e o diabo estava condenado. Entende? Se o homem seguir o diabo, acontece, o homem vai ser condenado. Agora, tudo que o diabo quer é que você não acredite nele. Não acredite no diabo. O diabo não quer que você acredite no diabo. Porque qual o ser humano que quer diabo? Você quer o diabo? Não, né? Mas o diabo, como é que ele faz então para o diabo enganar nós? Ele faz com que nós não tenhamos fé no mundo espiritual. Né? Quando eu fui para a igreja de crente, mas não demorou muito, eu virei quebra-santo, caçador de capeta, né? Eu virei um dos maiores expulsadores de demônio da cidade. E eu gostava de expulsar demônio. Gosto ainda, tá, gente? É que eles agora não gostam muito de aparecer na minha frente, mas eu gosto. Então, quando eu comecei, eu gostava de ver o mundo espiritual, porque eu via o que é uma pessoa sem corpo. Então, quando um demônio manifestava, o demônio falava, tinha inteligência, tinha caráter, tinha tática, esperto pra caramba. E a gente só usava a palavra e o poder de Deus, ele perdia tudo, mas o diabo, gente, antes da fundação do mundo, ele já existia, todos os demônios. Então, imagina, eles têm outra dimensão, então eles são hiper, mega sábios, você não pode nem perder muito tempo com eles, você tem que executar o seu trabalho, porque senão ele engana a gente. E aí eu vendo aquilo, né, eu sou muito curioso, eu gosto de saber como é que funcionam as coisas. Aí quando você quer saber, pastor, como é que vai ser quando eu morrer? Né? Você já pensou? Vamos lá, o pai da Suzana morreu. Como é que é agora que ele morreu? Né? Então, se nós pegar um demônio, o que é um demônio? O demônio é um espírito sem corpo. Ele fala, ele tem personalidade. Então, nós é a mesma coisa. Quando nós morrer, nós não morremos, nós só sai do corpo. Pegaram? Só que saiu do corpo, como é que eu vou pegar Como é que eu vou pegar isso aqui? Como é que eu vou comer pão se eu não tenho corpo? Então você saiu do corpo, você saiu do mundo físico. Aí você está no mundo espiritual. Pegaram, gente? Só que no mundo espiritual deve ser muito bom, gente, porque eu já vi anjo. Eu vi anjo flutuando na mata. Assim, ó, dois anjos assim, querido, no ar, assim, ó. E ele igualzinho gente. Igualzinho gente. E eles olhando para mim assim, eu vendo. E eu não estava com uma visão espiritual. Qualquer um que estivesse comigo ali, qualquer homem carnal, tudo ia ver aqueles anjos. Eles apareceram assim, ó, na minha frente. Só que assim, uma distância de uns 15 metros, né? E eu, né, se eu pudesse agarrar eles, eu agarrava, né? Mas não tinha jeito. E então eu vi, é igualzinho gente. Então, uma coisa que você tem que entender. O nosso corpo morre, mas todo homem é
é imortal. Então, quando uma pessoa salva, ela morre, eu vou contar o testemunho da dona a avó do Claudinei lá. Dona Ana, isso mesmo, dona Ana, é que você fala, a gente não escuta por causa do... a dona Ana, é um caso assim, que eu não vou contar como é que eu atendi ela, né? Mas como eu dei uma assistência para ela, e ela era crente, mas não estava salva, ela foi salva. E ela estava no hospital, e ela foi salva né? Ela era crente, ela servia a Deus, mas ela não acreditava na graça de Deus, ela queria ganhar a salvação. Aí um demônio pegou ela, e ficou claro, né, que ela confiava na obra, eu evangelizei ela. E ela renunciou tudo que ela acreditava na coisa assim, foi batizada no Espírito Santo, deu 2 dias, ela foi internada, ela estava com as filhas dela, as filhas dela dizem que ela é internada, ruim no hospital assim, né? Ela levantou da cama, deu um sorriso, falou para as tias assim, tá vindo uns anjos bonitos aqui, uns moços bonitos aqui para me levar. Tchau. E na hora que ela falou tchau, pagou. Morreu. Então, quando alguém morre, se for de Deus, vem uns anjos, entende? Pega o corpo espiritual daquela pessoa e leva. E naquele lugar que a pessoa fica, né? Talvez seja igual Jesus falou para aquele ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a pessoa vai para um lugar, e ali, né, ela vai ficar esperando. Ela vai ficar esperando, só que aquele lugar já é chamado de paraíso, igual quando o homem foi criado originalmente. Agora olha bem, não é salvo. Aí vem anjo também. Aí vem um anjo da morte, o demônio, e o negócio ali já fica perturbador. Aqueles demônios pegam o corpo espiritual daquela pessoa e já leva para o inferno. E ali vai ficar em tormento até que vai chegar o dia em que Deus vai ressuscitar todos os mortos. Mas que mortos que Deus vai ressuscitar? Esses que estão no paraíso, esses que estão no inferno. E na hora que Deus ressuscitar esses mortos, Deus vai ressuscitar que jeito? Deus vai fazer com que o corpo das pessoas, o corpo dela espiritual se revista de um corpo físico. Só que agora um corpo igual quando Adão foi criado. Imortal. E Jesus, ele tinha que morrer com 33 anos, porque em 33 anos, o corpo da pessoa está formado certinho, ele não vai mais melhorar. Dali para frente, ele chegou no auge. Então a idade tinha que ser a idade do Cordeiro perfeito, o homem perfeito. Então Jesus, por isso que Jesus teve que morrer com 33 anos e ressuscitar. Porque todos os ressuscitados, diga comigo, vai ter aparência, físico, fala de 33 anos. Glória a Deus, né? Vamos bater palma. Eu vou voltar a ter cabelo. Os meus cabelos vão voltar, nós não vamos ter ruga, nós vamos ser lindos. Lindos, lindos, lindos. Né? As crianças não vão ter muita vantagem não, né? Porque elas já são bonitas, né? Mas nós, né, vamos ficar top. Então a hora que ressuscitar os mortos, todos os mortos, aí a Bíblia fala assim, que Deus, lá em Apocalipse fala assim, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram diante dele. Né? Por quê? Porque os mortos já vão receber a sentença. Aí uma coisa bem interessante que você tem que saber, que na hora que já tem os que vão para o lago de fogo, e já tem os que vão para o
Lá no lago de fogo, existem lugares nesse lago de fogo. Então, conforme o tipo de pecado que a pessoa cometia aqui, ela vai ser galardoada também, ela vai receber o prêmio do seu pecado. Só que o prêmio do pecado dela vai ser o castigo conforme... Por que que Jesus falou assim? Era melhor pendurar uma corda do que cometer tal pecado. Haverá muito mais rigor para tal cidade do que para... Por quê? Porque conforme o jeito que nós vivemos aqui, vai ser o sofrimento na eternidade. Então não pense assim, eu cometi menos pecado, né? E você vai para o inferno, você vai sofrer muito, mas quem pecou mais do que você vai sofrer mais ainda. Né? Tem um livro de uma chinesa, que ela, o título do livro é assim, A Divina Revelação do Inferno, né? Do Hades, né? Do Lago de Fogo. E ela conta, né? Eu lembro assim, algumas coisas, né, que eu li naquele livro. Ela conta que as pessoas que gostavam de cometer pecado sexual, né? Ela via aquelas pessoas tudo com a perna aberta assim, e um demônio, né, de tempo em tempo ia lá e chegava a derreter as partes íntimas da pessoa, a pessoa urrando, gritando, né? Aí a pessoa o demônio sai de lá, daí um tempo aquilo se reconstrói tudo sozinho, volta, o demônio volta lá e de novo, né? Queimando as partes íntimas. E assim também, pessoas angustiadas, que tinha coisa assim, né? Que tem mágoa dos outros, né? Aquilo ficava derretendo o corpo dela, recompor, derretia de novo, só para ficar sofrendo. Então, quer dizer, lá na condenação eterna vai ter o castigo. Gente, está tudo na Bíblia isso, tá? Eu estou só simplificando para você aqui. Né? E Jesus fala que lá o verme come e nunca morre. Quer dizer, esses bichos, igual esses bichinhos que nós vemos aí que a beronha solta aí, né? Então o corpo das pessoas vai ter aquilo lá e aquilo irrita. E quando vai acabar? Nunca. E vai passar 1 milhão de anos, né? A pessoa sofrendo ali, e ela urrando e gritando, e a pessoa sofre mais ainda porque ela fica lembrando, porque ela fica com a consciência sempre lembrando do tempo que ela viveu na terra aqui, e não entregou a vida para Jesus. Agora vamos falar do outro lado. Quem vai para o céu? Aí Jesus, ele veio para quê? Quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aí, querido, após ressuscitar, julgamento de todas essas coisas assim, todos os mortos, né, salvo também, já vão estar nos seus corpos, incorruptível, lindo. Então Deus vai montar um trono e vai passar a história das nossas obras que nós fizemos para Jesus. E os nossos pecados vai passar página branca. Todo filme assim, Por quê? Porque os nossos pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. Por isso que fala, né? Alvo mais que a neve. Porque se tiver algum pecado no teu livro da vida, você não pode entrar no reino do céu. A Bíblia fala assim, bem-aventurados todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e acharam-se dignos de entrar, né, nos portões da cidade. Né? Nós temos que compreender isso. Então, a razão de nós estarmos aqui na igreja é para poder nós estarmos firme com Jesus, para poder, na hora da nossa morte, né, querido, ser igual a dona Ana, né? Tchau, e deu um sorrisão, uma alegria, e né, fique triste quem fica, porque a dona Ana, uma hora dessa, ela está numa boa lá. Né? Eu vi o testemunho, né, pessoalmente, ali na igreja metodista do João Carlos Marques. João Carlos Marques ficou dias no reino de Deus. E eu nunca esqueço, querida, aquele homem contando, que ele disse que quando ele morreu, saiu do corpo, né, que o anjo pegou e levou ele, aí ele chegou no lugar.
E ele conta, né, como é que foi, que ele passou por um túnel, né? Aí ele mostra na Bíblia que aquele túnel, ele vai ministrando assim, né? E que era o vale da sombra da morte, do Salmo 23, ele vai contando tudo, só que ele diz que depois foi aparecendo uma luzinha, aí aquela luzinha foi crescendo, de repente, ele estava no lugar, aí ele olhou, assim ó, ele fala assim, que era um mar de anjos, ele fala assim, tudo pessoas com 33 anos, tudo com vestes brancas, e de repente que ele chegou lá assim, ó, igual um leque, aqueles anjos assim, ó, igual um leque assim, fez assim, ó, abriu. Os anjos foram abrindo, sabe? Abre alas, né? Os portais, assim como um portal, assim abriu. Ele falou, de repente vem aquele jovem. Ele falou, andando, ele falou assim, ele até falou na época, né, eu já vi muitos, modelo, né, desfilando em passarela. Aquele jovem tinha um andar, né, que parecia que ele estava desfilando assim, né, mas não tinha quem conseguia desfilar igual ele. Com roupa, um vestido até o pé. Aí ele conta assim, né, ele conta os detalhes, né, do enfeite da roupa dele. E a roupa dele transluzia conforme ele andava, mas era um transluzente história, né? Ele andava assim. E ele olhou, né, para o João Carlos e falou, João Carlos, seja bem-vindo. E ele falou assim, não, até ali eu sentia igualzinho estava na terra. Mesmo sentimento, mesmo coisa, tudo. Aí ele falou assim, para ele assim, ó, aqui, João Carlos, está as marcas do meu amor por você. E mostrou a mão furada, do prego na cruz. Ele puxou, com uma elegância, ele fala assim, muito extraordinária, puxou a roupa assim e mostrou os pés, né? Furado, a marca. A Bíblia fala assim, que o amor que Deus tem por nós está nas palmas da mão dele. Por quê? Porque, né, aquela marca do cravo da cruz, Jesus vai ter ele eternamente, porque é a marca do preço que ele pagou pelas nossas vidas. E aí eu faço uma pergunta para você, vale a pena ter problema com pessoas, sendo que é uma condições que Deus não vai poder nos levar para o céu? Então, por mais, querido, que as pessoas tenham problema com a gente, vamos amar. Porque Jesus, ele falou assim, né, se vocês não perdoar de todo o coração aqueles que, vamos falar, aqueles que nos prejudicaram, jamais o vosso Pai Celestial vos perdoará. Vamos amar o Lula, vamos amar todo mundo. Nós não precisamos aceitar o pecado, mas nós precisamos orar para que as pessoas sejam salvas. Desejar o melhor para as pessoas. Porque senão, mesmo naipe de julgamento que eu vou pôr nas pessoas, a Bíblia fala assim, né, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 2, fala assim, quem és tu, ó homem, para julgar quem quer que seja? Não sabendo tu, na medida que você julga o outro, você condena a ti mesmo naquilo que faz? Então, tudo que eu julgo os outros, não gosto dos outros, aquela condenação, ela vai vir sobre mim. Então, quando você está amando e perdoando uma pessoa, você está se auto-beneficiando. E Jesus também, ele falou assim, ó, não julgueis para não ser julgado, porque à medida que você julgar o teu irmão, você também será julgado. À medida que você medir, você será também condenado. E daí? Vocês querem ir morar com Deus no céu? Ou quer ir para o inferno? Para o lago de fogo? Né? E qual que é a condições para você ir para o céu? Então, você precisa saber de uma coisa. Diga comigo, todo mundo tem fé. Fala aí. Todos têm fé. Deus criou nós com fé. Então, para você dar uma despertada na tua fé, você precisa dar um croque naquilo que você tem por verdade, né, que te separa de Deus. Primeira coisa, ó, imagina se Deus iria criar todo o céu, toda a terra, o universo, só o teu corpo, essa máquina biológica que ninguém explica. Deus iria criar isso para morrer. O que você acha, Márcio? Se você fosse Deus, você ia criar a humanidade para morrer?
Então Deus não criou nós para morrer. Então por que nós morremos? Nós não morremos. Entende? Nós vamos partir. Põe para mim, 2 Timóteo, capítulo 4:8. Vai lá. 4:8. Ó. E agora, ó, está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Sabe como é que Paulo está falando isso aqui? Nero tinha atacado fogo em Roma. E para ele escapar, ele culpou os cristãos. E o apóstolo Paulo foi um dos principais acusados. Nesse momento aqui, Paulo estava esperando o dia da sua morte. Ele já estava marcado o dia que ele ia ser degolado. Ele não podia ser crucificado porque ele era cidadão romano. Mas então por isso ele foi degolado. E ele foi degolado. E nesse momento, olha o que ele vai falar para o cara, né? Tá tudo bem. E Paulo aí, eu acho que tinha mais de 90 anos, né? Mais de 90 anos de idade. Então, olha bem, ele tinha certeza. Paulo, ele não fazia nada sem saber que Deus iria retribuir. Você vai ver nas outras cartas, quando ele era mais novo, estava coisa na igreja, ele fala assim, ó, eu corro para alcançar o prêmio. Ele se comparava a um atleta, né, que queria ganhar a medalha, que ganhar a coisa. Por quê? Porque ele estava com esperança. E sabe, querido, depois que você começa lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim, pensai nas coisas que são do céu, e não daqui, é 5, né? Acho que não, é 3 mesmo. 3, capítulo 1, pensai nas coisas do céu, e não aqui da terra. Põe lá para mim, Colossenses capítulo 3, ó. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que estão no céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Vai lá. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que estão aqui na terra. Olha para o teu irmão e fala, pensa. Pensa. Então, é assim, ó. Uma coisa que você tem que entender. Tudo que você quer, você precisa pensar. No mundo espiritual, eu chamo a existência quando eu começo a pensar. Por isso que nós temos que ler Bíblia, aprender história, vir na igreja, para nós começar a pensar nas coisas de Deus, e não da terra. Então, quando você começa a pensar assim, ó, pastor não me ama, patrão quer que eu se ferre. E você fica pensando, você está pensando tudo que o diabo quer, porque o que você pensa, você vai chamar a existência. Então, olha bem, se você quer ir morar no céu, pensa nas coisas do céu, pensa em Deus, pensa na palavra. Na hora que você pensa nisso, a tua ação vai ser para não perder o reino de Deus. Né? Pegaram? Pegaram, gente? Agora preste bem atenção. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. E pastor, eu tenho fé. Querido, a fé não é um sentimento. A fé não é uma crença. A fé, diga comigo, a fé é uma decisão. É igual ao amor. O amor aos olhos de Deus não é vontade, sentimento. Porque sentir, vamos supor assim, se você pegar uma gripe, você muda seu sentimento. Se alguém te der um ataque, é normal vir um pensamento ruim. Então, para Deus, não é esses momentos que nós somos atacados, ou um momento que você está pensando, o que você não pode deixar é isso, você se apegar a isso. Você se apegou a isso, aí você ficou do lado do diabo. O que você tem que fazer, né, é fazer o seguinte,
pensei mal do irmão, pensei errado do irmão, aí vem a palavra, mas eu tenho que amar até meu inimigo. Capaz que eu vou para o inferno por causa disso. Nós tínhamos uma mania antigamente de falar para o outro, na hora que o irmão desagradava a gente, né? Você lembra, Raquel, disso? Nós falávamos assim, capaz que eu vou perder minha bênção por causa de você, rapaz. Né? Então nós falávamos, capaz que eu vou perder minha bênção. Então a gente não pode perder a bênção por causa, entende, de coisas que acontecem na nossa vida. Por isso que Jesus fala, ó, ama para ser amado, né? Porque você é amado de Deus se você amar. E isso é fé, não é? Então não precisa estar falando, não, mas eu não sou, não aceito, eu não gosto. Não, fé, querido, é você decidir, obedecer. Mesmo sentindo ao contrário. Você está sentindo ao contrário, você vai falar igual o apóstolo Paulo, eu não ando por sentimento. Eu não ando pela carne. Antes eu subjugo a carne. Decisão, fé é decisão. Então tem pessoas que falam, mas eu não estou sentindo mais, pastor, de vir aqui. Mas não é sentir, caramba, é olhar, tão bom que os irmãos vivem em união, não deixar de congregar como é costume de muitos. É fé. Falei, eu não estou sentindo mais vontade de ir na igreja, então é agora que eu vou mesmo, porque eu tenho que vencer essa tentação, tenho que vencer a carne. Pegaram, gente? Então vocês precisam entender o que é fé. Por que entender o que é fé? Porque a Bíblia diz assim, vós sois salvos pela graça, mediante uma decisão de entregar para Jesus fé, mediante a fé. E isso não vem de vocês, porque é o preço que Jesus pagou naquela cruz, entende? É pelo que Ele fez, não é pelo que você faz. Então fala assim, e não das obras para que ninguém se glorie, porque somos criaturas suas, feitas em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para nós andar nela. Então eu não sou salvo por ser bonzinho, mas sou salvo para ser bonzinho. Eu não sou salvo, né, pelas coisas que eu faço para Jesus, mas eu sou salvo para fazer as coisas para Jesus. Pegaram, gente? Precisa pôr lá o versículo? Diga comigo assim, Romanos 2:8. Fala, Romanos 2:8, 8 e 9, fala aí. Fala, querido. Como é que você decora a Bíblia? Você fala o versículo, dá o gatilho para vir a frase. Tá? Por isso que eu estou ensinando vocês. Ó, Romanos 2, de 8 a 9. Romanos não, é Efésios, né? Desculpa, gente, é Efésios. Efésios 2, de 8 a 9. Lá diz assim, diga comigo, pela graça sois salvos. Diga comigo, graça é presente, fala aí. Fala, se eu querer pagar, fala, eu estou ofendendo a Deus, fala aí. Então fala assim, pela graça somos salvos. Fala assim, mediante a fé. Então a fé é o meio, né? É a maneira de eu pegar o presente. E essa fé é uma decisão. Então olha bem, mediante a fé. Fala assim, isso não vem das minhas obras, fala aí. Fala assim, isso não vem do meu preparo. Fala, isso vem de Deus, fala aí. Ó, e não das obras, para que ninguém se glorie. Aí fala assim, versículo 9. Porque, fala assim, porque nós precisamos, fala aí, ser totalmente refeitos, fala aí, para as boas obras que Deus preparou de antemão para andarmos nela. Então ali está falando assim, ó, agora eu vou repetir do meu jeito, tá? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus e não das obras, porque não é para ninguém se gloriar. Então, o orgulhoso está ferrado, né? Não é para se gloriar. Fala assim, por quê? Toda vez que tem porquê, né, eu aprendi lá na escola, quando o professor falava, ó, muito cuidado quando você vai escutar a razão de cada frase, né? É porque, no entanto, portanto, né? Então, ó, por quê? Por que ele está falando ali que é pela graça? Por quê? Porque somos salvos para sermos educados, recriados, refeitos, igual a Jesus. Por isso nós somos cristãos. Nós vamos aprender com Jesus para fazer aquilo que Jesus faria no nosso lugar,
né? Que é as boas obras que Deus tem preparado para nós andar nela. Aí nós andamos na obra de Deus, né? O que vai acontecer? Prosperidade, família, tudo vai ser com sequência. E o mais importante, querido, não é ser vencedor. O mais importante é você vencer permanecendo em Jesus, mesmo que isso custe a sua própria vida. Né? Imagina assim, todas as vezes, pode perguntar para minha esposa, que Deus vai fazer um grande reboliço na minha vida, vem uma grande luta. Mas vem para arrebentar, para perder. E quanto maior a luta, eu falo assim, Deus tem algo grande. Entende? E eu passo aquela luta, sabe a que jeito? Aí que eu fico firme com Jesus. Porque eu sei que aquela luta é para mim pecar, para mim desistir, para mim dar-me para o diabo. Passa aquela luta, aonde veio a luta, Deus me... nessa última pandemia, primeira coisa, levei um pinote na loja de 280 mil. Aí um dos caras que me deu o pinote, no outro ano pagou. Eu vim aqui, né? Entreguei para Deus. Falei, Deus, eu vou dar a oferta para o senhor do calote que eu levei esse ano. Era 3 clientes. 3 clientes, e os 3 foi tombo grande. E eu orando, ninguém sabe, nem minha esposa sabe as lutas que eu passo, mas Deus sabe. Né? E eu ali, perseverando. Aí veio a pandemia, o negócio piorou, porque eu já tinha levado o cano e veio aquela pandemia. E eu estava até bem, porque eu estava comprando à vista e vendendo a prazo. Mas veio a pandemia, o que aconteceu? Eu estava perdendo tudo o meu potencial, meu estoque. Porque eu vendia o pneu, eu pagava 400 no pneu, eu vendia por 480. Quando eu recebia, ia comprar um pneu de novo, o pneu estava 600, 700. Aí, quando você obedece a Deus, lá no passado, entendeu, né? Lá no passado eu obedeci a Deus, fiz tudo que Deus mandou. A Ana Paula é testemunha disso aqui. Quantos na cidade conseguiu pegar o tanto que eu peguei no banco de dinheiro? Que você ficou sabendo? Que foi rápido e valor alto, que se sabe foi eu. Sem garantia. Né? O banco, eu precisava, o que eu precisava? Eu precisava de uma estratégia. O banco dava dinheiro com juro bem baratinho. Correto? E eu precisava comprar pneu e vender pneu e não pagar o fornecedor. Aí eu pagava o banco. Aí não importa se o pneu subia, né? Porque eu estava comprando acima da... O que aconteceu com o meu potencial de estoque? Dobrou de um ano para o outro. E quando foi? Foi na maior luta. Aquela luta terrível, porque eu perdi no meu estoque, perdi aquele calote, aquela coisa. E se Deus não fosse comigo, querido, em vez de eu ter triplicado o meu estoque, tanto é que vocês lembram, nós tivemos que fechar aqui, forrei de pneu aqui, de tudo até. E se eu contar as outras histórias, é tudo a mesma coisa. Antes de vir a bênção, vem uma luta. Só que eu tenho visto, todo mundo passa por luta, mas eu tenho visto poucos que tiram proveito dela. A maioria perde a bênção. Porque não está preparado na palavra e na fé. Diga comigo, fé é decisão. Então, olha bem, quando eu faço um propósito aqui com Deus, Deus, eu não vou faltar no culto e vou sentar no primeiro banco. Mas vai acontecer de tudo para você não obedecer. Aí você está fazendo esse propósito porque você se conhece. Você sabe que se você não fizer esse propósito, vai ter dia que você não vai suportar o pregador, não vai querer vir na igreja. E se você pegar e obedecer sua carne, o que vai acontecer? Você não vai estar com aliança firme com Deus. Entende? E quando você faz isso, você está preparado.
Aí vem uma luta lá no seu trabalho, lá na sua família, né? Às vezes, por causa de você estar firme, a tua ideia muda, em vez de você cair na cilada do diabo e ser destruído, você tira proveito. Pergunta para a Rose, para vocês verem. Quando a Rose, de vez em quando, tem uns ataques assim, que ela fica braba comigo e tal, né? Pergunta como é que eu reajo. Hã? Tranquilo, né? Eu falo, agora que eu vou melhorar o meu casamento. Depois passa aquela crise, ela fala, só melhora as coisas. Então, mas isso é estratégia de homem de Deus. Vocês estão entendendo? Então, você precisa ser essa pessoa de estratégia de Deus. E como é que você se treina nessa estratégia? Fazendo propósito com Deus. Teve uma vez, né, que nós fazia direto isso, nós éramos meio doidos, né? Nós estamos mais são hoje, né? E nós fizemos um propósito de cada um dos que fez o propósito levar 1 litro de óleo lá no Monte do Cabriteiro, e nós fizemos um altar, igual Abraão. Então toda segunda-feira nós ia lá e orava e tal, e buscava a Deus até de madrugada, e jogava 1 litro de óleo lá para nós ser pessoa cheia da unção de Deus, né? Só que tinha que ser 1 ano. E aí eu falei assim para o pessoal, ó, vai ter dia que vai morrer um de nós, vai ter dia que vai estar caindo raio nesse monte aqui, chovendo, e nós vamos ter que subir de a pé, porque os carros não vão subir até perto, né? Aí sabe o que aconteceu? Tinha um cara, né, que ele era o pastor do ministério, que andava comigo, quando eu estava começando. Pensa um cara top. E ele era carne e unha comigo, né? Sabe o que aconteceu numa segunda-feira? Ele morreu. Mas ele não estava aqui. E nós estávamos tudo lá no salão, esperando o corpo chegar, mas ficamos muito tempo lá esperando. Sabe que hora que chega o corpo? A hora de ir para o monte. Pô, o cara era nosso pastor, né? Do ministério. Nós olhamos um para o outro, lembra, né, Carmen? Nós olhamos um para o outro. Muita chuva. E naquele dia um toró, e raio para tudo quanto é lado, e chuva. Né? Eu fiquei pensando, boquinha, né? Aquilo que eu falei que podia acontecer, eu falei assim, nós não pode faltar. E se não fosse ter dado aquela palavra, nós faltava. Né? Então, muitas vezes, eu penso assim, né? Não adianta você fazer parte de um movimento forte de Deus, se você não for uma pessoa firme. Entende? Se você não for uma pessoa firme na obediência da palavra, nos contratos que Deus... Quando Deus manda você fazer alguma coisa, que ama o teu inimigo, não deixa de congregar, honra uma autoridade. Quando Deus está mandando aquilo, não é ordem simplesmente para você obedecer e ser bonzinho. Não, querido, é contrato. Fala comigo assim, eu preciso cumprir as cláusulas do contrato. Sempre você precisa lembrar, quando o pastor está falando assim, a palavra Bíblia é Bíblios, significa biblioteca. Então não é um livro, é vários livros. Só que esse livro, ele também é chamado de quê? Escritura Sagrada. O que é a Escritura? Diga comigo, documento de posse. Aí é falar também Novo Testamento e Velho Testamento. O que é testamento? Um documento de algo que você vai herdar. Pegaram? Então, quando o testador morre, você pode receber a herança. E quem que é o dono de tudo? Diga comigo, Jesus. E ele morreu para nos dar o testamento. Aí nesse testamento aqui, né, também é escrito, né, nesse livro também é escrito Nova Aliança e Velha Aliança. Diga comigo, pacto. Fala comigo, pacto. E o que é pacto? É um acordo, um contrato. Então nesse contrato, então tem cláusulas.
Então eu não obedeço a Bíblia para poder ser bonzinho, ser coisa. Eu falei assim, é para cumprir contrato. Agora pensa bem, você tem um contrato e ali tem suas cláusulas e tem os seus benefícios. E tem os suas multas, seus castigos, suas... Então quando você olhar a Bíblia, você tenha temor, tenha respeito. Quando a Bíblia te ensina a fazer alguma coisa, que você tem uma natureza que tem dificuldade em obedecer, luta para mudar. Porque, querido, o contrato Deus vai executar. Entende? E se Deus executar e você foi fiel na tua parte, por isso que a Bíblia fala assim, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então você pode ficar tranquilo que a parte de Deus, Deus vai fazer. Inclusive executar. Então, tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês são base, pega a base. Agora, e o porquê? Porque eu vou morar no céu. Eu quero ver esse moço, né? E eu quero ver esse moço, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, né? Como criança que gira no ar. Eu quero voar nele. Né? Eu quero voar nele. Por quê? Porque aonde eu ia achar um amigo, querido, que ia pegar um cara, né, com depressão, sem educação, ignorante, acho que eu era mais do que orgulhoso, né? E nunca liguei, sempre persegui, né? Se fosse ver, eu não gostava de homens de Deus, né? Porque eu ficava falando mal dos crentes, né? E eu falava palavrão ainda, crente, né? Crente, religião, sabe por que ele usa paletó? Porque a religião dele é fria, né? Então todas essas coisas eu era sarrista, não gostava de crente, né? Paguei, né? Agora quem não gosta de crente, não gosta de mim também, né? Então, estou pagando, estou colhendo o que eu plantei. Então, eu quero chegar lá. E eu fico imaginando assim, né? Então, o cara vê Dubai. Que pobreza, querido, aquele lugar. Comparando com o lugar que Deus tem para nós. Dubai não pode dar, né? Não pode dar imortalidade. Dubai não pode dar a juventude. Dubai não pode dar a vida eterna, né? Ainda que lá tenha uns palácios revestidos a parede de ouro, né? Mas aquilo lá ainda é lixo perto da mansão que Deus tem para nós. E para onde você quer ir? Pastor, como é que eu faço então para me pegar correndo? Eu quero ir para o céu também, eu não quero ir para o inferno. Então a Bíblia fala, arrepende dos teus pecados e crê que Jesus Cristo é o Senhor. Então olha bem, Romanos, põe lá para mim, filho, Romanos, acho que é 10, 9, né? 10, 9, 10, 8, 9, põe lá, põe no 8. O que Moisés disse é isto: a mensagem de Deus está perto de você. Então fala comigo assim, a mensagem de Deus está comigo hoje, fala aí. Está perto de você, né? Nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de... Por que eu estava ensinando a fé agora? Diga comigo, de decisão, fala aí. A mensagem de fé que anunciamos. Agora olha que diz assim, se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, quer dizer, Ele é o patrão, Ele é o dono, Ele é Deus, né? E no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Aí fala assim, por quê? Porque nós cremos com o coração. Coração, quer dizer, que você dá mais importância, é o teu coração. Ó. Nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Glória a Deus. Quem hoje quer, não tem certeza da salvação, quer vir aqui falar, pastor,
Eu quero confessar Jesus publicamente. Levanta e vem aqui, ó. Cria vergonha, né? Você não teve vergonha. Quem não tem certeza da salvação e fala assim, hoje eu quero ser salvo, quero sair daqui salvo. Quem não tem certeza, vem aqui. Glória a Deus. Ô, Rosângela, ajuda a irmã aqui então. Tá vendo? Ó, a Bíblia diz assim, a fé é a certeza, e nós somos salvos mediante a fé. Então, se eu tenho certeza, é porque, né? Então, diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero entregar tudo aquilo que eu acredito para Ti, para ficar com o que o Senhor fez por mim. Eu ainda quero entender mais ainda, para poder ser usada por Ti, para trazer almas para Ti. Jesus, perdoa os meus pecados, tira o meu nome da religiosidade, dos rituais, da simpatia, do benzimento, das consagração, que não foram suas. Jesus, eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito aos teus cuidados. Eu acredito que o Senhor veio como homem e pagou pelos meus pecados, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e enviou o Espírito Santo, que hoje eu quero receber como selo, penhor e garantia que eu vou morar no céu. Amém. Agora fala assim, diabo, pega o que é seu, solta o que é meu, porque eu agora sou de Jesus, eu vou morar no céu. Amém. Amém. Vai chorar. Querido Deus, cada um aqui hoje, Pai, que não tem certeza, eu quero, Deus, que o Teu Espírito se aposse. Eu quero, Pai querido, que a Márcia, Deus, que tu possa ver, Deus, que o resto da vida dela agora vai ser melhor do que tudo que ela viveu no passado. Porque eu declaro, Pai, que a partir de hoje, ela está nos seus cuidados. Que o Senhor envia teus anjos, Pai, para cercar ela, Deus. Aqueles anjos, Pai, do brabo, Pai, que vai ficar do lado dela e vai falar para o inimigo, aqui não. Aqui não. Que tem aliança. Querido Espírito Santo, eu quero que você venha agora sobre ela. Venha sobre a Márcia agora, Espírito Santo. Venha. Venha. Eu quero que ela fique mais feliz, Pai, do que toda a alegria que ela já teve nesse mundo, Pai, não se compare com a alegria que ela vai ter agora. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Ora com ela. Usa tua filha para falar com a Márcia, Pai. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal.